Olá, tudo bem com você? Sou a Ana do Grupo Vivendo e quero fazer a saudação de graça e paz sobre a sua vida. Que haja muita paz e muita graça, muitos favores de Deus alcançando a sua vida nesse dia, nesse momento. Eu estou aqui para trazer mais uma palavra de incentivo para a nossa carreira, para a nossa jornada. E hoje eu gostaria de ler com você 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Eu vou ler aqui para você. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Gente, que palavra maravilhosa para as pessoas que creem que existe um Deus soberano, que mandou seu Filho para a terra para nos salvar e que deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos dirigir, para fazer a gente caminhar nesse mundo e poder suportar as aflições que advêm sobre as nossas vidas. Esse texto fala assim: olha, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Um vaso de barro é um vaso simples e é um vaso também que quebra facilmente. E Paulo, o apóstolo Paulo, nos compara a um vaso de barro, uma coisa simples, pequena, feita da terra, de material simples, não complexo. Ele não diz que a gente é vaso de ouro, ele diz que a gente é vaso de barro. Mas ele fala que esses vasos simples, feito de matéria simples, frágil, que pode ser quebrado, dentro dele pode ter um conteúdo muito especial que se chama poder de Deus. E aí ele vai começar a colocar algumas situações que nós podemos passar na vida e ficar aflitos e ficar angustiados e precisamos lembrar para aqueles que têm essa crença no Deus Todo-Poderoso, que você é sim um vaso de barro que quebra, que não tem muita força em si mesmo, mas dentro de você existe um poder que não é seu, mas que vem de Deus e que enche esse vaso. E ele vai começar a colocar algumas situações que nós seres humanos passamos. E ele diz assim: em tudo nós somos atribulados. Depois ele vai falar: em tudo a gente pode ficar perplexo, em tudo a gente pode sofrer perseguição, e em todas as situações a gente pode ficar abatido, ficar atribulado, ficar atormentado, ficar extremamente preocupado. É isso que Paulo está falando. Quando a pessoa está atribulada, ela não consegue nem pensar direito. E ele falou: em tudo a gente pode ser atribulado, mas aí ele vai e faz uma oposição. A gente pode ficar atribulado sim, porém, a gente não pode ficar angustiado. A gente não pode deixar que uma tribulação, uma má notícia, uma situação deixe a gente tão atribulado que a gente fique no estado de ânsia, de angústia, de ansiedade, né, de uma preocupação excessiva. Né? A gente, quando está angustiado, geralmente a gente não tem o que fazer e aquilo começa a consumir a gente por dentro. A angústia é assim. E aí ele vai falar outra categoria, perplexo. Acontecem coisas que você fala assim: caramba, como é que isso aconteceu? Como isso aconteceu comigo? São coisas inacreditáveis que você acha que nunca aconteceria com você e acontece. E aí a tendência disso é a gente ficar desanimado, porque a gente não esperava que aquilo fosse acontecer com a gente de novo, ou aquilo nunca pudesse alcançar a tua vida e alcançou, ou a tua família, ou um familiar teu. E aí você fica perplexo, você fica assim: eu não acredito. Mas a Bíblia diz que a gente pode estar perplexo,
mas que nós não devemos desanimar. Desanimar diz respeito a desistir. Sabe, acontece uma coisa, você não quer mais saber de nada, não quero lidar com mais nada, eu fiquei perplexo com isso, achei que nunca ia acontecer, então eu desisto. A Bíblia diz que a gente pode até ficar perplexo, mas a gente não pode desistir, porque você tem um presente chamado vida. Enquanto tiver vida, você vai lutar, você vai buscar uma solução, você vai buscar a ajuda de Deus e você vai ver que nesses tesouros, nesses vasos de barro, vai se manifestar a vida de Deus. E aí ele fala de perseguido, né? Você pode ser perseguido no trabalho ou por causa da religião, ou por causa da sua postura no trabalho, ou porque você se dá bem com a chefia, ou porque alguém é seu amigo. As pessoas às vezes nos perseguem e falam mal da gente, e são problemas da alma dela. Mas quando essa perseguição chega até nós, a Bíblia diz assim: não se sinta desamparado. Não se sinta desamparado, como se não tivesse ninguém por você, como se Deus não fosse fazer justiça, como se Deus não estivesse vendo. Deus está vendo, Deus vai te amparar. Ele está dizendo para você, você não vai ficar desamparado. Essas coisas todas são fraquezas que se manifestam na nossa vida, mas a gente não pode ficar desamparado. E a última categoria de coisa que Paulo coloca é os abatidos. Abatida é quando vem algo sobre a sua vida e você perde o vigor. Você se abateu. E aí você não sabe por onde recomeçar, você tá no chão. Tá no chão. Alguém abatido, quando alguém falou, ó, o policial abateu, é que ele deu um tiro e a pessoa foi para o chão. Morreu. O abatido é aquele que, paf, cai. E aí o Senhor fala assim, olha, você pode até ser abatido, mas eu quero que você saiba uma coisa, você não será destruído. Isso quer dizer que você vai levantar do chão, ou receba essa palavra, você que está me ouvindo, você vai levantar do chão e você vai começar de novo, porque Deus diz que você não será destruído, você vai ter condição de recomeçar. Então essa palavra sempre ela me toca, porque me lembra primeiro da minha vulnerabilidade, como eu sou frágil, de como eu posso ser atingido por qualquer coisa, de como alguma coisa pode vir sobre mim, mas também ao mesmo tempo Deus fala, não fique angustiado, não se desanime, você não se sinta desamparado nem destruído. Por quê? Porque quando você vê que você é esse vaso de barro, vulnerável, quebrável, feito de uma matéria simples e às vezes até muito sem valor. Quando você olha para você e você considera isso, aí diz assim: você que é esse tesouro, tem um tesouro dentro de vaso de barro. E aí vai dizer que é o poder de Deus que está na sua vida. O poder de Deus é o infinito alcançando o finito. Aquele que tem 1000 possibilidades de fazer as coisas, alcançando aquele que está angustiado, alcançando aquele que, sabe, começou a ficar desanimado, desamparado, se sentindo destruído. Então eu quero dizer que nessas coisas que a gente sente que é pequeno, que a gente é finito, que a gente não é nada, a gente está ali angustiado, desamparado, desanimado, se sentindo até destruído. Deus está falando, não fique assim, porque você passou por uma tribulação, porque você ficou assustado com isso que te veio, porque te perseguiram e porque você foi acertado de cheio. Não fique assim. Não fique assim. Por quê? Ele fala assim, ó, você vai levar no seu corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste a vida. No seu corpo se manifeste a vida de Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que é levar no corpo a morte de Jesus? É levar no corpo a hostilidade. Muitas vezes as coisas são hostis para nós. É levar problemas, é carregar sofrimentos, pressões, sabe? Jesus passou por tudo isso. Ele foi ofendido, ele foi cuspido. Então eu falo assim, quando você passa por esse processo, sabe? Quando você é humilhado, quando a coisa te diminuiu,
Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando isso acontece, levando sempre no seu corpo o morrer de Jesus, porque o morrer dele foi o máximo da humilhação. Ele foi condenado sem culpa. Então aí ele fala, para que também a vida se manifeste no seu corpo. Então você que está aí, como eu, doente, precisando de cura, precisando de restauração, de vida na sua vida. Eu tenho pedido muito isso para Deus. Eu quero vida na minha vida. Eu quero que todos os dias que eu tiver eu tenha vida, eu tenha ânimo para viver. E os dias difíceis eu sei que esse poder de Deus, e diz assim que é um poder excelente, que não está aqui na terra. Não está. E aí, quando Deus vê você, você que crê no seu coração em Deus, eu quero te dizer que vem esse poder de Deus para te aliviar, para te ajudar nesses momentos que você está se sentindo abatido, nesse momento que você fala assim, eu não vou aguentar essa tribulação, eu estou me sentindo perseguido, destruído, eu não vou aguentar. Mas aí a palavra de Deus diz que vem um poder que vai se manifestar na forma de vida sobre a sua vida. E é isso que eu desejo para mim, e é isso que eu desejo para você. Que você, no meio de toda essa tribulação, que você receba a vida. Saiba que você é um tesouro, um vaso de barro, mas que tem um grande poder que pode se manifestar na sua vida, que se chama poder de Deus para aqueles que creem no seu nome. Deus te abençoe e até a próxima semana.